E representantes dos setores produtivos do Brasil e dos Estados Unidos participaram de uma audiência do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para discutir a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo do presidente Lula não participou das discussões e enviou apenas observadores. Entidades destacaram a importância de produtos como café e arroz brasileiros e pediram que alguns itens fiquem de fora da lista de tarifas. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, participou da audiência de hoje e pediu a suspensão da tarifa. Flávio destacou o seguinte: em apenas 90 dias, o cenário político do país poderá ser completamente diferente. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportaram suas consequências, seria o pior momento possível para agir. Durante a apresentação, Flávio também disse que já havia levado o mesmo posicionamento a autoridades americanas em maio e alertou que a tarifa pode prejudicar empresas e consumidores dos dois países. Abro aspas novamente. Os resultados observados em 2025 indicam que as tarifas não alcançaram os objetivos pretendidos pelo governo norte-americano. Em vez disso, elas foram exploradas politicamente pelo atual governo brasileiro. Uma tarifa de 25% penaliza todo o povo brasileiro, exceto justamente as autoridades responsáveis por essas decisões, fecha aspas. O senador também pediu a manutenção do PIX e a revogação da medida para garantir a continuidade das negociações entre o Brasil e os Estados Unidos. O PIX não é um problema a ser corrigido, é uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao trazer milhões de brasileiros, especialmente os mais pobres, para a economia formal. Esse avanço também beneficiou diretamente empresas americanas, já que o volume de transações processadas por cartões de bandeiras dos Estados Unidos continuou crescendo paralelamente à ampla adoção do PIX, uma vez que esses serviços se complementam e não competem com o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Depois da reunião, Flávio contou mais detalhes sobre a sua participação no evento. Fala, pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então, fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Flávio também cancelou uma agenda em Pernambuco, marcada para quinta-feira, para ficar mais um dia nos Estados Unidos. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente tem acompanhado aí com lupa essas audiências públicas em Washington para discussão das tarifas. Ontem foi o primeiro dia desses debates. A gente lembra que foi um encontro que reuniu aí 42 palestrantes e representantes também de 8 departamentos do governo americano. Hoje, mais um dia de debates, agora com a participação do senador Flávio Bolsonaro. A gente tem dito que o objetivo dessas audiências é apresentar argumentos aí ao governo americano para impedir a imposição de tarifas a certos produtos brasileiros que hoje já estão taxados em 10% e pode chegar a 37,5%, Ana. Eu queria te ouvir, você já acompanhou esse expediente em relação a outros países que também tiveram aí essa possibilidade de aumento de tarifas? Houve essa audiência pública, chegou a surtir algum efeito ou isso meio que já está decidido o que o escritório de comércio vai fazer em relação à questão comercial do Brasil? Ana, boa noite.
Boa noite, Paula, querida Ludmila, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, essa é uma excelente pergunta. E por quê? Porque quando nós falamos desse tarifaço do Donald Trump, porque o mundo inteiro, se a gente, se voltarmos ali em julho de 2025, o Donald Trump ele disse que ele colocaria tarifas em muitos setores e para muitos países. Eu falei ontem, comentei ontem aqui no De Leste a Oeste, a gente debate com maior profundidade sobre isso, inclusive mostramos vídeos do Donald Trump de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, exatamente colocando o dedo nessa ferida do déficit tarifário entre Brasil e alguns países, não apenas o Brasil. O que aconteceu? Naquela planilha de tarifas do Donald Trump, aquilo caiu por causa de uma ação na Suprema Corte. Então, ele começou a tratar com cada país. O Brasil entrou na seção 301, que o Brasil já estava sendo investigado através da seção 301 há muito tempo. Há uma série de coisas, não apenas o déficit tarifário em relação aos produtos que nós trocamos com os Estados Unidos, mas também aquilo tudo que a gente fala aqui, do Combo Brasil, que é o trabalho análogo, que é a censura nas redes sociais, impostos extras em cima das plataformas digitais americanas, ou seja, o PIX também, a 25 de março em São Paulo, uma série, agricultura, a China tomando conta de parte da agricultura no Brasil, ou seja, a seção 301 é uma investigação mais aprofundada. Então, a gente tem que separar isso, Paula, porque essas sessões elas acontecem quando há um produto de uma investigação como houve da seção 301. Os outros países, o Japão, por exemplo, o Japão veio para os Estados Unidos, a comitiva, a comissão para discutir as tarifas, e eles não tinham agenda com Donald Trump. Mas eles ficaram num hotel ali do lado da Casa Branca e avisaram: quando o senhor tiver uma brechinha, nós estamos aqui para negociar as tarifas. E 2 dias depois isso aconteceu. E foi assim com vários países, Paula. Como você disse, a gente precisa ver quais os produtos que serão tarifados dentro dessa seção 301 também, dentro do relatório que foi colocado diante do governo americano. O relatório dessa audiência será colocado também, e o Donald Trump, dia 15 de julho, ele decide se vai aplicar as tarifas de forma integral, se ele não vai aplicar, se ele vai esperar, como o Flávio Bolsonaro, o senador, pediu. O que eu sinto, Paula, e que pelas conversas que eu tenho aqui, é que há uma outra preocupação dos americanos também, não só apenas com a eleição presidencial, mas a eleição do nosso Congresso, já que nos últimos 4 anos os americanos acompanham algumas tentativas de parte do atual governo, parte do Centrão, de tentar emplacar leis anti-americanas. Nós tivemos agora uma tentativa nas leis sobre terras raras, sobre minerais críticos. Então, os americanos, realmente eu não sei, Paula. Muita gente pergunta, mas 15 de julho, qual a sua opinião? Eu realmente não sei. Donald Trump, a gente sabe que da cabeça dele, ele pode simplesmente assinar e dizer está valendo as tarifas, como ele pode falar não está valendo nada, vou esperar agosto, como ele pode falar não está valendo nada, vamos esperar outubro. Enfim, Donald Trump tem a sua própria cabeça. Agora, nós precisamos também, eu agora dando uma opinião como brasileira para os americanos, mostrar o cenário da nova composição do Congresso, as expectativas, se a direita realmente vai conseguir fazer uma bancada importante no Congresso, porque os americanos estão preocupados com isso também. Os americanos já testemunharam o que foi o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi um governo muito propositivo e de alianças muito importantes com os americanos, mas um governo que também ficou
amarrado com interferências, principalmente do judiciário, sem o legislativo acionar os freios e contrapesos para que isso parasse de acontecer. Então, pelo que eu tenho conversado aqui, Paula, os americanos também estão muito preocupados com a composição do Congresso, porque a gente sabe que um Congresso de esquerda, eles vão remar contra o grande Satã, imperialismo, Yankee, etc., aquilo tudo que a gente sempre fala aqui. Pois é, então além do componente econômico, tem também esse ingrediente político que está na mesa do governo americano para analisar a possibilidade de imposição de tarifas a produtos brasileiros. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu trazer, Ludmila, aqui alguns nomes que também participaram da audiência na manhã de hoje em Washington, além do senador Flávio Bolsonaro, que já trouxemos o posicionamento, mas também Celso Figueiredo, do Sindicato da Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais, Giancarlo Almeida, da Associação Brasileira da Indústria de Madeira, também Wagner Parente, da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Todos, então, se inscreveram para realizar suas argumentações, apresentar suas defesas ao governo dos Estados Unidos, mas a gente reforça sempre que a decisão final caberá ao presidente americano Donald Trump lá no dia 15 de julho. Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Augusto, boa noite, Ana Paula e a toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, esse é o principal assunto do dia de hoje e o que a gente tem que ter em mente é que são vários assuntos que estão aí sendo discutidos na seção 301. São assuntos comerciais, só que a coisa não fica só no comercial. A coisa resvala, e não apenas resvala, tem um componente político muito forte envolvido nessas alegações dos Estados Unidos contra o Brasil. Lembrando que a seção 301 é a investigação contra o Brasil, em que os Estados Unidos alegam que o Brasil pratica atos desleais, atos comerciais desleais contra os Estados Unidos. Só que se a gente pega aquela primeira manifestação do Escritório de Comércio americano, a gente vai ver lá que tem as alegações sobre o etanol, o desmatamento, o comércio com a Índia, com o México, tem várias questões comerciais envolvidas, o PIX, que é a maior polêmica. Só que logo a primeira coisa que eles escreveram naquele comunicado inicial foi sobre a censura no Brasil, ordens clandestinas provenientes, eles não disseram o tribunal, mas a gente sabe muito bem quais são, né, TSE e STF, ordens judiciais clandestinas que prejudicam a liberdade de expressão, que violam a primeira emenda americana e prejudicam empresas americanas, e a gente também sabe quais são elas. São as plataformas digitais. Lembrem do Rumble, que foi proibido no Brasil, lembrem do X, na época ainda se chamava Twitter, salvo engano, acho que não tinha mudado o nome ainda. Então, tudo isso motivou essa investigação pela seção 301. Então, veja, esse componente da censura contra as plataformas e tudo mais, a liberdade de expressão, isso não é algo de fácil resolução. Então, eles podem até tentar entrar num acordo comercial em relação aos produtos, em relação à tarifa, em relação a suco de laranja, até a Coca-Cola entrou na discussão hoje, a Coca-Cola, a Tesla. Então, tem empresas americanas e brasileiras. Ambos os lados estão pedindo para que o Trump não aplique essas tarifas. Então, a gente tem empresas de toda parte, empresas americanas, inclusive, que atuam no Brasil, e empresas do Brasil que vice-versa, que atuam nos Estados Unidos. Tem a Tesla, tem a Coca-Cola, da parte do Brasil tem associações ligadas ao café, ao arroz. Tem a empresa Balduco, foi um dos nomes que me chamou a atenção, empresa Balduco. Tem um monte de empresa envolvida e pedindo para que essas tarifas não sejam aplicadas. Mas veja, eles podem chegar a um acordo comercial, tudo bem, nada impede que isso aconteça, porém, em relação ao componente político, a gente sabe que isso não pode ser resolvido assim tão facilmente, porque tem tribunais envolvidos. Tem Alexandre de Moraes envolvido. Como que você vai fazer um acordo contando com o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Ele é o valentão,
Ele não vai se sujeitar a isso, nem responder a ação contra ele. Aqui na Flórida ele respondeu. Ele fez lá uma combinação com o Brasil, olha só, com o Brasil, mandou um escritório americano, a AGU contratou um escritório americano para defender o Brasil, não Alexandre de Moraes, mas com isso ele teria ali uma defesa, assim, ainda que com o nome de uma outra parte que não a dele. Mas, enfim, ele não vai aparecer, ele não vai modificar o seu comportamento, então essa parte vai ficar ali em suspenso. Então, ainda que eles consigam reduzir alguma tarifa, e inclusive o Planalto está extremamente cético quanto a isso, e eu poderia até desconfiar que o Lula talvez nem queira que isso aconteça, mas eles não podem dizer isso. Eu não posso afirmar aqui que ele quer ou que ele não quer, mas que eu tenho sérios elementos para pensar que o Lula quer que as coisas venham de mal a pior, eu tenho. Porque, inclusive, em 2025, houve a aplicação de tarifas e o que aconteceu? Na época, a popularidade do Lula ela aumentou, porque aquelas tarifas, o povo enxergou aquilo como sendo uma ação da parte da direita, da parte do Bolsonaro, enfim, não viram aquilo ali como sendo algo proveniente do Lula. Então o Lula nessa, ele está jogando parado, para ele quanto pior, melhor. Então essa parte da política não tem como resolver, a parte estritamente comercial você ainda pode fazer um acordo. Então vamos ver o que vai acontecer. Ano passado deram umas sanções financeiras apenas em um agente brasileiro, que no caso foi Alexandre de Moraes, com as sanções Magnitsky, e o que aconteceu no final das contas? Não deu resultado. Ele tomou a Magnitsky, nada aconteceu, ele não melhorou o seu comportamento. Pelo contrário, a lei da dosimetria saiu, foi aprovada pelo Congresso e o que ele fez? Na primeira ação que chegou, ele pegou aquilo ali, botou debaixo do braço e não julgou. E está sentado em cima desse processo até agora. Então, esse agente defeituoso, essa peça defeituosa da engrenagem que se chama Alexandre de Moraes, essa peça está ali e nada o demoveu do seu comportamento. Então, se tem esse componente político e esse problema permanece, eles viram que nem a Magnitsky resolveu, então agora não teria motivos para pensar que eles retirariam a integralidade dessas tarifas. Mas vamos ver aí, tem ainda alguns dias para a gente ver qual que vai ser a decisão do Trump em relação a isso. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Está bem acompanhado da mulherada aqui no Sem Filtro. Assim, você gosta, né? Você fica sempre muito à vontade, né? Só para a gente esclarecer a nossa audiência, tem gente perguntando cadê Adalberto Piotto, está de folga, tirou uns dias de férias, semana que vem ele retorna conosco. Enquanto isso, Augusto vai aproveitando, vai voltar. Boa noite, Paula, Ludmila, Ana, minha parceira querida. Eu me sinto muito bem com vocês três aqui, acho ótimo. Pena que não seja aqui no estúdio também. Mas a gente vamos providenciar um encontro para trazê-las aqui em breve. Bom, eu acho que o principal aí do material que a gente viu foi o desmonte da narrativa inventada pelo Lula para dizer que o responsável pela carga tributária é o Flávio Bolsonaro. Tudo o que aconteceu no Brasil, tudo que fez o Haddad, agora é transferido para o Flávio Bolsonaro. O problema é que o governo conseguiu aumentar a carga tributária imposta aos brasileiros, que em troca disso não recebem nada. Se é um imposto aí que tem como contrapartida uma mínima prestação de serviços aí fundamentais, essenciais, a gente encontra uma explicação, mas não. A carga tributária é para tapar buraco aí aberto por ladrões. O governo não teria uma dívida tão grande, um buraco tão grande nas contas, se roubasse menos, se impedisse que fosse roubado o chamado dinheiro público, que é o dinheiro dos impostos. E o governo vai ter que se explicar sozinho. Ele gasta mais do que arrecada, simples assim. Sempre fez isso o Lula, para quem gasto é vida.
Agora vai culpar o Flávio pelas tarifas americanas. Ele tem de negociar. Se quiser ter algum sucesso aí diante dessa investida dos americanos, que não se limita, essa investida não se limita ao Brasil. Então, foi bem o Flávio. Acho que o essencial é isso. Calmamente, ele desmontou mais uma mentira. O Haddad está dizendo isso aqui em São Paulo, a ministra está fazendo até outro dia. Então, eles são suficientemente cínicos, né, mentirosos, para atribuir a outros, como o Lula recomenda, qualquer culpa que você tenha. Não vai funcionar.